Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Michel. Você já sabe que eu sou o líder do GEPA, sou professor de Física e atuo na Unilab. Mas como o GEPA foi criado? Como eu fui parar na Unilab? Como se deu a escolha do meu curso Física, não é isso? E também quais foram as dificuldades, os perrengues que eu passei até me formar em Física. Bom, todas essas perguntas vão ser respondidas nesse vídeo, por isso eu quero te convidar a assistir a entrevista que eu dei para o quinto evento científico unificado Jornada da Física, em comemoração ao Dia do Físico, 19 de maio. Então, vem comigo assistir mais esse vídeo do GEPA. Olá a todos, eu me chamo Rafael Oliveira, sou jornalista do campus de Fortaleza do IFCE, mais uma vez como parte da programação do Dia do Físico, o Instituto Federal do Ceará e as instituições parceiras têm a honra de trazer para vocês algumas entrevistas com físicos, pesquisadores e pesquisadoras nacionais, pessoas que vêm contribuindo com o ensino e a pesquisa em nosso país. E hoje, nessa ocasião, nós vamos conversar, uma conversa super especial, né, com o professor doutor Michel Lopes Grangeiro, ele que é docente associado da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, nossa querida Unilab. O professor Michel ele é licenciado, mestre e doutor em Física pela Universidade Federal do Ceará. Ele atua na Unilab, no campus das Auroras, na cidade de Redenção, e na Unidade Acadêmica dos Palmares, no município de Acarape. Ele é professor colaborador do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física do Polo 23, Quixadá, desde o ano de 2014. Ele possui experiência nas áreas de Física e Astronomia, atuando principalmente no ensino dessas ciências. É vice-diretor do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, coordenador de área do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da Unilab e líder do Grupo de Ensino, Pesquisa e Popularização da Astronomia e Astrofísica. Currículo bem recheado aí do professor Michel Grangeiro, que vai conversar com a gente agora. Professor Michel, tudo bem? Eu queria agradecer a sua participação aqui nessa série especial em alusão ao Dia do Físico e dando início aí à nossa conversa, queria que você falasse um pouco da sua trajetória, né? Desde a graduação, passando pelo mestrado, doutorado e até o pós-doutorado. Ok, muito bem, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado em poder falar um pouco, né, da minha experiência, da minha trajetória. Você falou o currículo bem recheado, mas para eu poder chegar onde eu estou hoje, eu tive que enfrentar vários problemas. Já pensei em desistir do curso de física, pessoal. Então, é muito importante o que eu tenho para falar para vocês hoje, tá bem? Então, para a gente poder fazer um apanhado, né, de como eu cheguei onde eu estou, eu fiz uma volta ao tempo, né? E aí eu já destaco aqui que eu fui aluno de escola pública, então meu ensino fundamental e o meu ensino médio foi bem deficiente, tanto na área de ciências como em matemática, né? A gente sabe que hoje a gente tem uma melhora significativa, mas há 20 e poucos anos atrás, né, o ensino era bem diferente do que é hoje. Hoje a gente tem algumas matrizes que normatizam o ensino, né? Então, assim, o meu ensino fundamental e o ensino médio foi bem deficiente nessas áreas de ciências e matemática. Mas, por outro lado, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de matemática. Então, eu lembro que eu chegava da escola, enquanto que eu via meus colegas jogando bola, brincando, né? O que é que eu ia fazer? A primeira coisa que eu ia fazer eram as minhas tarefas. Era estudar, era ver o que é que eu tinha visto na aula e tentar fazer os exercícios. Eu achava muito bom quando eu fazia os cálculos, ia ver lá na resposta e batia. Nossa, era uma alegria imensa. Então, eu sempre gostei de matemática, sempre fui fascinado pela matemática. Por outro lado, sempre fui fascinado pelos fenômenos naturais, principalmente
aqueles que envolvem água, né? Eu sou, assim, um amante de praia, né, do mar, sempre fiquei intrigado, por que é que o mar avança e recua, por que é que a gente, uma vez ou outra, a gente tem essas ressacas, né, que o mar invade o calçadão da beira-mar, enfim. Então, tudo isso sempre me deixou fascinado, tá bem? E, atrelado a tudo isso, desde os 15 anos que eu dou aula, né, aula particular, já dei aula de matemática, de biologia, né, química e também de física, tá bom? E aí, juntando todos esses fatores, no ano de 1999, né, já faz um tempinho, eu fiz o curso pré-vestibular que a UFC oferecia para os alunos de escola pública, né? Eu fiz o meu ensino médio na escola que acredito que hoje é profissional, mas é a Escola de Ensino Médio Joaquim Nogueira, na Parquelândia. E eu fui contemplado, né? Fiz a seleção e fui contemplado para fazer esse cursinho pré-vestibular para a UFC. E como eu já estava inserido no ambiente acadêmico, né, porque as aulas do cursinho eram à noite na própria UFC, e eu sempre gostei de matemática e sempre quis saber sobre os fenômenos naturais, a minha primeira intenção foi agronomia, tá bem? Então, a priori, eu ia fazer agronomia, porque eu gostava de matemática, tinha essa história de gostar de água, eu sempre gostei também de plantas, né? Enfim. E aí, por que que eu escolhi física? Porque no meu terceiro ano, meu professor de física, ele disse que eu tinha jeito de professor. Eu tinha cara de professor, eu tinha trejeitos de professor e que eu ia me perder no curso de agronomia. Eu não ia ser um bom agrônomo, eu ia ser um bom docente. E aí, eu, então, mudei a minha opção para física. Então, eu escolhi o curso de física no ano de 1999, prestei o vestibular da UFC e fui aprovado na minha primeira tentativa, tá bem? Então, assim que se deu a minha escolha pela física. Primeiro, porque eu gosto de matemática, gosto de dar aula e adoro conhecer sobre a natureza. Então, eu não tinha um outro curso, né, que eu pudesse me identificar mais do que a física. Bom, e aí eu passei na licenciatura noturna, comecei no ano 2000, tá bem? E aí o que foi que eu senti quando eu cheguei no curso? Bom, eu vinha com a deficiência já, né, nos meus anos anteriores, e aí eu chego na universidade, um mundo totalmente novo. Agora eu não era mais um estudante de escola, né? Agora eu era um universitário. O ritmo das aulas, o ritmo de ensino, o ritmo de conteúdos é completamente diferente. É uma dinâmica, é uma logística que a gente sente um baque quando a gente inicia o curso. Então, eu senti muito isso também. Então, em 2001 eu peguei a minha primeira greve, né, no curso. Então, o curso era bem difícil no início, porque me faltava, eu sabia matemática, aquela matemática de ensino médio, mas eu não sabia a matemática que eu estava enfrentando agora. Era tudo novo, que era o cálculo diferencial integral, a questão de calcular limites por epsilon e delta, derivadas, aquelas, né, todas essas coisas que vocês devem conhecer. E atrelado a tudo isso, o meu curso ainda era noturno, né? E aí eu dei um destaque porque faltava, a gente tinha muita falta de professor, né? O curso era só noturno, então a gente via as coisas muito rapidamente. Aí eu não tinha carro nessa época, né? Então eu descia lá na Humberto Monte, não sei se vocês conhecem, descia na Humberto Monte e caminhava até o departamento de física, isso à noite. Era por volta de 1,5 km. E quando era da última aula, eu nunca podia ficar até o fim da aula. Por quê? Porque geralmente terminava 10, 10 e meia a última aula, e eu sempre tinha que sair antes. Por quê? Porque eu ainda ia caminhar de volta até o Alberto Monte para pegar o 080, Francisco Saparangaba, né? Ir para o terminal e lá pegar um outro ônibus para eu poder ir para minha casa. Então eu chegava em casa quase meia-noite, todos os dias. Então, assim, as dificuldades eram imensas.
eu cheguei em pensar em desistir do curso, porque eu não estava mais aguentando esse novo mundo. Estava difícil a minha adaptação. Mas aí eu fui pensando, não, eu escolhi esse curso porque eu tenho um objetivo, que é me formar, ser um professor. Eu estou no curso que estuda a natureza. Então, se eu gosto da natureza, eu não tenho outro curso para fazer. Então, eu vou me dedicar, vou tentar enfrentar todos esses desafios que apareciam. Era falta de livro, era e nessa época, pessoal, nos anos 2000, né, a gente não tinha internet, né, não tinha toda essa facilidade que a gente tem hoje. Ah, a gente está precisando de um livro, baixa ali num site tal, né, um e-book, ou então alguém disponibiliza um PDF, né, isso não existia. Então, tinha os livros na biblioteca, mas tinha que sempre estar renovando e às vezes a gente não conseguia renovar, porque já tinha gente em espera. Então, assim, as dificuldades eram imensas. Então, mesmo assim, eu decidi continuar no curso, e aí eu fiquei sempre com esse pensamento positivo, que eu vou conseguir, que as dificuldades, elas existem para que a gente não desista, e sim para que a gente cresça mais e mais, para que as que vêm mais à frente, a gente já esteja mais preparado. Então, com isso no pensamento, eu continuei no curso até o ano de 2003, à noite, tá bem? E alguns colegas meus da minha turma migraram ou para outros cursos ou migraram para o curso diurno. Tinha licenciatura em física noturna e a diurna. E aí eu fiquei sabendo que durante o dia, né, manhã e tarde, existiam mais oportunidades. A gente podia aproveitar mais a infraestrutura do departamento também, porque quando a gente chegava à noite estava tudo fechado, só tinha funcionando a biblioteca, então a gente não tinha sala para estudar, e além disso eu poderia aproveitar o restaurante universitário, né, que na época só funcionava durante o período diurno. E poderia ter contato com o corpo docente, porque a licenciatura à noite tem um outro aspecto, né? A gente não tem todo esse contato com os professores. E, fora tudo isso, existia a oportunidade de bolsas. Então, eu fiquei sabendo que alguns colegas meus tinham passado por diurno, estavam melhorando no curso e tinham até conseguido bolsas de pesquisa. E aí, o que foi que eu fiz? No ano de 2003, eu mudei para o curso diurno, tá bem? E no mesmo ano, 2003, consegui uma bolsa, tá bem? Ainda lembro o valor, foi R$ 240, que na época foi como se eu tivesse ganho na loteria, né? E aí, assim, nesse mesmo ano, eu ingressei no grupo de física isotópica da UFC, conhecido como Grupo do Carbono 14, e aqui eu quero deixar o meu agradecimento à professora doutora Maria Marlúcia Freitas Santiago, que me acolheu no grupo, me recebeu como se eu estivesse em uma família, tá bem? Então, nesse grupo, com essa professora, eu passei todo o meu período que eu estive na UFC, até terminar o doutorado. Então, entrei em 2003 nesse grupo. Em 2004, eu já participei do meu primeiro encontro científico. Foi no 22º Encontro de Físicos do Norte e Nordeste do Brasil, em Feira de Santana, na Bahia. Então, eu tive uma oportunidade assim incrível de vivenciar um outro mundo. Nesse encontro, eu conheci pessoas diferentes que pesquisavam diversos assuntos, tanto no ensino como na área de pesquisa, realmente a fundo de física. Então, assim, foi uma oportunidade que, se vocês tiverem à frente de uma oportunidade dessa, não hesitem em agarrar, tá bem? Bom, no mesmo ano, 2004, eu fiz a minha graduação em física, né? Eu terminei o meu curso de licenciatura em física e da minha turma, que entraram 40, né, comigo, eu fui o único que me formei durante o curso inteiro sem ter uma reprovação sequer, tá bem? Então, isso eu acho que vocês podem pegar de exemplo, né? Porque as dificuldades que eu tive, só eu sei quantas noites acordado eu passei estudando,
para cálculo, para tentar entender o que eram todos aqueles limites, aquelas integrais, para física propriamente dita, porque a gente tinha que aprender o cálculo para poder aprender a física também. Então, assim, foram anos bem difíceis, mas que me trazem lembranças maravilhosas. Então, às vezes eu vou ponho a cabeça no travesseiro, vou dormir, e aí quando eu penso no que eu passei no departamento de física, eu só tenho a agradecer por tudo que eu passei, todos os professores que eu tive, que contribuíram para a minha formação, que me ajudaram, a professora Marlúcia, que acho que depois da minha mãe e da minha avó, a professora Marlúcia foi a minha terceira mãe, né? Porque tudo que eu tenho, tudo que eu construí durante esse período que eu estive na UFC, eu devo a ela, tá bem? Terminei a minha licenciatura em 2004, aqui é a única foto que eu tenho, porque ainda em 2004, celular com câmera, né, ainda era uma novidade, né, nem todo mundo tinha condições de ter, né, então esse é o único registro que eu tenho. No ano de 2004 a 2006, eu continuei no departamento, só que aí eu fiz um aproveitamento de disciplinas e iniciei o curso de bacharelado. E aí passei esses 2 anos terminando o bacharelado, não cheguei a concluir, porque ficou faltando uma única disciplina, que, se não me falha a memória, foi Métodos Matemáticos para Física 3. Tá bem? Mas eu não concluí por quê? Porque nesse mesmo ano, 2006, eu fui aprovado na seleção de mestrado do Departamento de Física. Então, eu iniciei o mestrado em 2006 e concluí em 2008, em março. Em abril de 2008, eu fui aprovado no doutorado em física, ambos orientados pela professora Marlúcia. E enquanto eu estava no doutorado, né, já visando o futuro, porque depois do doutorado a gente, né, tem que buscar outros caminhos. Então eu já tentei concurso público e no ano de 2009 eu fui aprovado para professor do estado, tomei posse em 2010 e dei aula em 2 escolas até o ano de 2012, né, lá onde eu morava, no bairro Dias Macedo, tá bem? E no ano de 2012 eu concluí o meu doutorado em física. Isso eu defendi o doutorado em abril de 2012. Em maio de 2012, eu fui aprovado na Unilab, onde eu me encontro até hoje e estou muito feliz nessa universidade. Uma universidade que lhe dá oportunidades que eu acho que em nenhum outro canto eu teria, de trabalhar com pessoas de outros países, outras culturas, outras crenças. Então, assim, cada dia que a gente vai para a Unilab é um aprendizado diferente. Então, é um local muito bom, muito gostoso para a gente trabalhar. Então, eu iniciei em 2012, né? Fui aprovado em maio, tomei posse em agosto de 2012 na Unilab. Então, essa foto aqui foi no dia da minha posse, né? Então, a gente pode ver que está bem seca a serra, né? Porque lá é interessante, porque durante os meses chuvosos, né, a serra é a coisa mais linda do mundo, tudo verdinho. E aí, durante o período de seca, parece assim um deserto. É bem interessante. Bom, em 2012 eu entrei na Unilab, em 2013 eu escrevi um projeto para o CNPq e fui aprovado no quesito mostras científicas itinerantes, tá bem? Então, nesse projeto eu consegui um planetário móvel, esse que vocês estão vendo aí na foto, e também consegui a aquisição de vários telescópios, câmeras fotográficas, binóculos, filmadora, enfim, inúmeros objetos para a gente poder, né, já visando trabalhar o ensino de astronomia e de física na Unilab, tá bem? Já conhecendo a realidade, né, da região, eu já pensei nesse projeto. Bom, e aí, em 2013, no mesmo ano de aprovação do projeto, né, e aquisição dos materiais, eu criei as linhas de pesquisa que eu desenvolvo até hoje. E, em 2014, criei o GRUJEPA, né, o grupo que eu sou o líder, que é o Grupo de Ensino, Pesquisa e Popularização da Astronomia e Astrofísica. E as duas linhas de pesquisa que eu estou trabalhando atualmente é o ensino de astronomia
astronomia, astrofísica e gravitação. Bom, então falando agora um pouco sobre as minhas linhas de pesquisa, né? Como que se deu a criação das linhas de pesquisa. Eu falei aqui que eu criei as linhas. Muito bem, só que não foi assim de uma hora para outra. Isso eu já tinha em mente há bastante tempo. E aí eu fui fazer esse resgate, tá bem? Quando eu tinha apenas 5 anos, eu soube da passagem do cometa Halley. Não consegui ver, né, em 1986, eu não consegui ver o Halley, porque, enfim, eu nem sabia para onde olhava, né? Eu só lembro do alvoroço nos jornais, enfim. E aí aquilo me tocou. Eu fiquei com vontade de conhecer o céu, passei a olhar para o céu. Eu sempre gostei muito da lua, né, do luar, aquela coisa toda, né? E aí, quando foi, depois de alguns anos, eu fiz uma visita ao planetário Rubem de Azevedo. Já tinha aí por volta de uns 15 a 17 anos, por aí, tá bem? E o que eu vi lá no planetário me deixou assim fascinado. E aí eu já faço um convite a vocês que, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer um planetário, pessoal, vão conhecer, porque vocês vão ver um novo mundo e eu acredito, tenho certeza que vai despertar essa vontade de conhecer mais e mais sobre a astronomia, tá bem? Assim como aconteceu comigo, tá certo? Depois que eu já entrei na UFC, lá pelo ano de 2002, mais ou menos, eu fui para a zona rural de Pentecoste, numa fazenda que a UFC tem, e levei um pequeno telescópio que eu tinha, que eu vou já mostrar aqui ele. E lá eu fiquei assim, estupefato, admirado com o céu que eu vi. Porque em Fortaleza a gente não consegue ver mais praticamente nada, só as estrelas mais brilhantes. E lá não, eu consegui ver toda a Via Láctea, inúmeras estrelas que eu jamais pensava que existiam. Então, depois que eu entrei no curso de física, esse é o telescópio que eu tinha, né? Depois que eu entrei no curso de física, aumentou ainda mais o desejo em conhecer a ciência, porque eu vi que eu poderia ter ferramentas que me pudessem explicar os fenômenos celestes. Em 2004, quando eu estive no evento que eu citei anteriormente, eu visitei o Observatório Antares, que fica em Feira de Santana. E aí lá eu conheci uma réplica, né, do meteorito de Bendegó, que, né, o maior e mais famoso meteorito que a gente tem no Brasil, e inúmeras outras coisas. Então, tudo isso foi despertando em mim a vontade de trabalhar a astronomia, a vontade de querer ensinar o que eu estava aprendendo. Então, com o amor pela astronomia, o ingresso na universidade, no curso de física, a aquisição de equipamentos astronômicos, a carência de discussão de temas de astronomia na região, porque lá no maciço de Baturité, a Unilab é basicamente a primeira rede de ensino superior que está instalada ali na região. Então, tem uma carência muito grande desses assuntos, tá bem? Então, tudo isso culminou, né, contribuiu para que eu criasse as duas linhas de pesquisa que eu citei anteriormente. O ensino de astronomia, astronomia, astrofísica e gravitação. Bom, aí já Certo. nessas linhas de pesquisa, alguns trabalhos que nós já fizemos. Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz na universidade, que foi a turma, eu levei a turma, né, do curso de física, uma turma, para que a gente fizesse um trabalho de reconhecimento de um planeta entre as estrelas do Escorpião, tá bem? E aí esse trabalho foi apresentado nesse evento em Recife. Um outro trabalho importante que a gente desenvolveu foi exatamente diferenciar as estrelas pela coloração e fazer esse paralelo com a temperatura, tá bem? E aí a gente fez essa atividade com estudantes do Timor-Leste, tá bem? E eu já soube de relatos que eles replicaram essa atividade no país deles. Então, isso é muito gratificante para a gente. Também fizemos esse trabalho em gravitação, onde a gente fez uma abordagem histórica, que foi apresentado na Semana Universitária da Unilab, e recentemente, em 2020, num congresso internacional, foi apresentada essa proposta de ensinar física em planetários, onde a minha bolsista, né, apresentou uma maneira de ensinar
os conceitos de referencial, movimento, trajetória, tudo isso usando a esfera celeste e o programa Estelário. E nós temos já no grupo 2 produtos, né, 2 vídeos que foram feitos por 2 estudantes meus do mestrado, onde esses vídeos foram produzidos para planetários. Então, a gente tem 2 vídeos prontos, de autoria dos meus 2 alunos, que a gente usa no nosso planetário. E esses são alguns dos trabalhos que estão em andamento atualmente. Um trabalho de iniciação científica e 5 de mestrado. As principais atividades que eu desenvolvo na Unilab. Uma vez por semestre, a gente convida a comunidade labiana, né? E a gente oferece a Noite das Estrelas, onde a gente pega os maiores telescópios que a gente tem, né? Esses 2 que estão aqui na foto, e mais binóculos e outros de menor potencial, né? E a gente chama a comunidade e assim a gente faz observações da noite, né? Da planetas, fala sobre mitologia, conta história, enfim, é um momento bem bacana, onde o pessoal fica maravilhado, né, com tudo que a gente pode conhecer, que a gente pode ver no céu. Nós fazíamos, né, por conta da pandemia, não estamos mais fazendo, né, mas nós visitamos as praças dos municípios do entorno da Unilab, né, porque a Noite das Estrelas é para o pessoal da Unilab. E aí a gente faz esse outro evento nas praças dos municípios do entorno da Unilab. Acarape, Redenção, Barreira, né? E aí a gente convida a comunidade para que eles possam também realizar observações e o nosso público-alvo são as crianças e adolescentes, para que a gente consiga trazer esse público para a ciência. O nosso planetário móvel Supernova, onde a gente leva para as escolas, né, dos municípios da região e oferece tudo gratuito, né, tira dúvidas, o pessoal fica fascinado, sempre pede para colocar o planeta Saturno, para tirar foto, que é o mais bonito, enfim. E também nessa foto aqui em cima, é o nosso planetário no centro de eventos, né, na Bienal do Livro, e também participamos da Feira do Conhecimento. Também? Ok. Culminando tudo isso, a gente tem a Semana de Astronomia da Unilab, que a primeira edição aconteceu nesse dia. A gente faz todas essas atividades e outras, oficinas, né, seminários. Tem sempre um professor convidado, né? Nessa edição foi o professor Daniel Brito, né, o astrofísico que a gente tem aqui no nosso estado. Então, ele veio fazer a palestra de abertura e a de encerramento foi o professor Macários, tá bem? Então, a gente não fez ainda outra edição por conta da pandemia, mas está em discussão. E esses são alguns dos trabalhos que eu estou desenvolvendo atualmente. Fora isso, né, tem trabalhos do PIBID, né, que a gente está orientando, tem trabalho de gestão. Então, assim, a gente passa, né, por todo o tempo da universidade, ensino, pesquisa e extensão, tá bem? Então, assim, antes de terminar, eu queria só dar uma palavra de motivação para vocês, né? Eu contei aqui um pouco da minha história, da minha trajetória. Então, dizer, assim, se eu disser para vocês que o curso de física é um curso fácil, eu estou mentindo, não é fácil. É um curso que exige muita dedicação, tem que ter um bom tempo, tem que ter grupos de estudo, isso é uma coisa que eu não tive na minha época, né? Porque enfim, mas hoje eu incentivo muito os meus alunos que eles façam grupos de estudo, faz um grupo no WhatsApp em disciplina, tá bem? E aí a gente fica discutindo, enfim. Então, o curso de física não é um curso fácil, não é um curso extremamente difícil que requer uma matemática que você tem que estar na ponta da língua, tá bom? Na ponta do lápis, né? Dizendo melhor. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o curso de física é o mais bonito dentre todos os que descrevem a natureza. Uma vez que você termina o curso de física, você passa a enxergar as coisas de outra maneira. Você não olha para o céu e vê o céu.
você vê fenômenos, tá bem? Então, é uma coisa, assim, muito bonita quando você termina o seu curso, tá certo? Então, façam grupos, use a internet para seu benefício. A internet é uma arma, né? Eu sempre costumo dizer que a internet é uma arma. Pode ser usada para o bem e para o mal, né? Então, se você quiser passar o dia na internet vendo coisas que não vão lhe dar frutos, você pode. Mas também, se você quiser passar o dia na internet estudando, vendo videoaulas, pesquisando, você tem hoje em dia uma ferramenta que eu e outros professores não tivemos, tá bem? Então, eu queria terminar dizendo isso, que vocês estão no curso certo, estão num curso muito bonito e que eu espero muito ver o sucesso de cada um de vocês, tá bem? Aqui é onde podemos encontrar, caso vocês queiram, né, saber alguma coisa sobre o GEPA, alguma coisa sobre o que eu desenvolvo. Aqui está o link do meu Lattes, aqui o Facebook do GEPA, o Instagram do GEPA e aqui o nosso canal no YouTube, tá bem? Então lá você tem todas as informações, quiser manter contato comigo para tirar alguma dúvida, enfim, pode me procurar que eu estou à disposição, tá bem? Então, não posso deixar de agradecer, né, terminar agradecendo a oportunidade de dar uma palavra aqui para vocês, agradecer ao convite ao professor Nunes, agradecer ao IFCE e dizer que fico muito feliz por ter contribuído aqui para tornar o curso ainda mais interessante, tá bem? Então, meu muito obrigado. Ok, professor Michel, obrigado. O Instituto Federal do Ceará agradece a sua disponibilidade, parabeniza não só pela trajetória, mas também por essa luta da motivação, né, em trabalhar física. A gente sabe que muitas vezes essas disciplinas física, matemática, química, elas são vistas assim como aquelas disciplinas que a maioria dos alunos não gostam, né? Digamos assim, o pessoal já diz logo, é as disciplinas mais difíceis e tudo, e isso aí acaba criando até um bloqueio, né, nos estudantes. Mas Isso. meus parabéns por trabalhar dessa maneira. A gente viu aí ao longo do seu relato a maneira como você procura trabalhar essa disciplina de maneira diferente, de maneira motivadora, para que os alunos possam ver com outros olhos, né? Assim, que eu acho que a gente tem que se juntar realmente nesse esforço, principalmente dos alunos da educação básica, ensino fundamental e ensino médio, né? Desmistificar um pouco isso de que matemática e física é difícil. Não existe isso. O importante é a dedicação ao estudo e ela ser uma disciplina como outras ciências também são. História, português, Isso. são ciências, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória, e que a sua motivação aí na Universidade da Unilab, né, possa ser cada dia maior. Muito obrigado mesmo. Eu sempre costumo dizer que assim, a maior dificuldade que os alunos têm para a física talvez seja a matemática, mas também talvez seja a falta de interpretação, né? Porque a física, você vê o problema, você precisa interpretar, e aí você vai na matemática buscar as ferramentas para tentar dar a descrição. Então, a gente precisa fazer essa combinação de fatores para que os alunos realmente, né, gostem de física, de química. E é muito bom, toda vez que chega uma turma nova lá na Unilab de física, né, os rostos tudo empolgados, e aí a gente fica naquela, oh, tomara que esse pessoal goste do curso, realmente, né, Sim. sigam, que virem profissionais, né, que vão dar aula nas escolas, né? Então, assim, a gente fica muito feliz cada vez que uma turma nova de física entra. E eu acho que vocês no IFCE também sentem, né, essa também. Sim, sem dúvida. Nós temos no campus Fortaleza, né, a licenciatura em matemática e a licenciatura em física, se não são nossos dois cursos lá do departamento de matemática e física, e que os professores são muito dedicados, e a gente não pode esquecer, acima de tudo, uma coisa: para a gente ter essa educação básica lá, motivadora, desmistificadora, de que matemática e física é difícil, que não se aprende, não sei o quê, a gente tem que ter bons professores que são formados nas licenciaturas, né?
e faça o caminho que você um dia fez, né? Que foi dar aula no Estado, dar aula na educação básica. Isso é de fundamental importância. Isso, exatamente. Eu tenho muito orgulho de ter passado pelo ensino fundamental e pelo médio, não mais como aluno, mas como docente. Porque aí agora eu estou em outro papel, não é isso? E aí eu Isso, pensava que eu não queria cometer os erros que eu via. Então é muito bom quando realmente a gente vai, né, com outra cabeça para o ensino da educação básica, porque eu acho que lá está o grande gargalo, né? Se o ensino fundamental, o ensino médio, a gente tivesse laboratórios equipados, tivessem professores motivados, né, para apresentar a ciência para as crianças, para os adolescentes, ia ser assim outra realidade no nosso país. Gente, olha, o meu sobrinho, quando ele tinha acho que 4, 5 anos, ele estudando assim astronomia, ele dizia que queria ser astronauta, né? Então, olha, as crianças, elas têm essa vontade de querer conhecer a ciência, né? E aí eu acho que se a gente tivesse um ensino mesmo motivador, com laboratórios, com professores assim, né, motivados, as crianças, elas teriam muito mais aptidão pela ciência, né? exatamente, sem dúvida. E realmente, essa experiência de. Você fez toda a trajetória, né? Você foi o aluno da escola pública, você teve na universidade pública, depois você voltou para dar aula na educação básica na escola pública. Hoje você está formando as pessoas que possivelmente vão dar aula na escola pública. Experiência que você teve tanto como aluno, viu as dificuldades e o que precisa, como docente do outro lado da Isso, história. Então, bem legal essa trajetória, viu? isso, Tchel, muito exatamente. obrigado. A UFC agradece a sua participação aqui no Dia do Físico. Obrigado, eu que agradeço. E qualquer coisa estou à disposição, pessoal. Obrigado. Ok, obrigado. Bom, pessoal, então essa foi uma pequena homenagem do JEPA, né, a todos os físicos e físicas pelo seu dia 19 de maio. Essa data, 19 de maio, é exatamente para lembrar que em 1905, 1905, Albert Einstein publicou os seus trabalhos, né, que sacudiram toda a física. Por isso, 1905, 19 de maio, é considerado o dia do físico, dia da física, tá bem? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa um comentário aí para mim, pergunta o que é que você tem curiosidade sobre a profissão, sobre a minha trajetória, sobre o JEPA, sobre o céu, sobre a física, tá bem? Que eu prometo que eu vou responder, tá bom? Então deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Até a próxima, pessoal. Bons céus a todos!